O senador Lazier Martins protestou hoje durante sessão plenária do Senado contra novas manifestações de teor político feitas no exterior por juízes do STF. Exatamente. O senador Lazier Martins, que é muito corajoso, hein? É um daqueles gaúchos com faca na bota. Ele fez hoje uma intervenção à distância, né, no plenário virtual ali do Senado Federal, em que ele manifesta essa preocupação. Ele esclarece que, sendo integrante de um partido independente, ele não é bolsonarista nem antibolsonarista. Mas o que ele quis deixar registrado foi a preocupação. Ele está, de fato, pareceu muito preocupado com o comportamento de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Dois deles, Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, participaram dias atrás de um evento promovido por estudantes brasileiros nos Estados Unidos, em Boston, e o Lazier Martins criticou esses dois ministros por declarações que fez, declarações políticas partidárias, quase partidárias, declarações enfim, que inclusive maculam a imagem do Brasil, né? O senador Lazier Martins, muito preocupado com isso, com o fato de que esses ministros vão lá para o exterior falar mal do nosso país. E isso ele considera inaceitável, mas o que é intolerável para o ministro, o senador do Rio Grande do Sul, é o fato de ministros do Supremo Tribunal Federal não se darem o respeito, segundo a expressão que ele usou, né? Porque, afinal de contas, quando vai para a vala comum do bate-boca da política, fica muito difícil. Aliás, eu vi até um trechinho de uma dessas intervenções do ministro Barroso, em que ele, se referindo claramente ao presidente Jair Bolsonaro, ele usa a expressão inimigo, né? Ele diz, olha, temos que combater o inimigo comum, nós somos do lado do bem, etc. e tal. Talvez isso na boca de um parlamentar, de um deputado, de um candidato, certamente seria aceitável. Na boca de um ministro da Suprema Corte, é complicado. É por isso que o senador Lazier Martins, aliás, ele é muito vigilante em relação a isso, né? Cobrou, inclusive, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, uma atitude com relação a ele. E por quê? Porque o Senado é o único organismo que pode exercer algum tipo de avaliação, reavaliação e até mesmo abrir processo de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Fora o Senado, não há esperança de qualquer incômodo a essa atividade, esse comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Você sabe qual foi a resposta do presidente do Senado, né? Nada. Não falou absolutamente nada. E aí é o seguinte, né, Cláudio? Está claro, na lei orgânica da magistratura, não pode. Se você é magistrado, você não pode pegar e julgar um inimigo declarado. Né? Tem que se dar por impedido. Então, tem tudo isso aí que tem que ser verificado e na hora, né, de ser colocado esse peso, essas medidas, aí tem que ser lembrado, né, porque existem casos específicos para isso. Está lá previsto. O Lazier Martins é ex-jornalista, né, segue sendo jornalista, é advogado, né, e construiu a carreira dele no Rio Grande do Sul exatamente com a força dessas denúncias. Foi repórter esportivo durante muitos anos, comentarista esportivo e depois, num segundo momento da carreira dele, se direcionou exatamente no Rio Grande do Sul. E é um dos grandes jornalistas reconhecidos no Rio Grande do Sul por isso.